TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente eu e Carlos Gama entrarmos em vossas residências levando um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, como pediu Allan Kardec e, claro, Nosso Senhor Jesus. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser visto pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. O importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã aqui de Petrópolis, canal 16, é veiculado também em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso amigo e professor Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. É uma alegria voltar aqui, já que andei meio derrubado em relação à saúde, mas estamos de volta com a graça de Deus e misericórdia dele. Vamos trabalhar. Então, vamos à nossa leitura da Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel através de Chico. E é o capítulo 91 deste livro. Título: Apreço. Abre aspas. Dando sempre graças a Deus por tudo em Nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. Encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 20. Emmanuel discorre da seguinte forma: o universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Porque esse é o propósito de Deus. Exatamente. Não lhe interrompas a influência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas não serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos, em ti ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar
a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Olha que coisa maravilhosa. Então ele nos pede que venhamos dar graças por tudo que fizermos, claro. Sugeria que você recomendasse também em que ponto do Evangelho segundo o Espiritismo está isso colocado por cá. Peço perdão que eu estou com a voz bem castigada mesmo em virtude de uma gripe me perturbando. Então nós vamos encontrar em Efésios, na Bíblia, capítulo 5, versículo 20. E ele diz que, na primeira frase, o universo é uma corrente de amor em movimento incessante, porque emana dele. Claro, não é isso, Gama? Como ele é uma energia pulsante, ele emana todo do seu ser, vamos dizer assim, da sua energia, o amor que engloba todo o universo. O amor faz com que o homem que o possui com intensidade veja as coisas diferentes daquele outro que é humano, agarrado à matéria. A matéria. Esse só quer o lucro. O outro quer o bem, quer a felicidade de todos também. Exato, perfeito. Não quer dizer que o material não seja importante. Ele é importante até um certo ponto, para sustentar o seu corpo físico, não é Tanto isso? que Jesus aceitou uma tarefa, uma missão, melhor dizendo, e a cumpriu até a morte. Ah, sim. Perfeito. Aliás, a gente trabalha aqui e do lado de lá, né, Gama? Ah, sem dúvida. Não é isso? Trabalha mais do lado de lá. De acordo com o seu grau evolutivo também, né? O seu grau de estágio no mundo material. No mundo espiritual. Pois é, gente. É uma coisa impressionante, né? Então, gente, nós estamos agora, falamos na semana passada, né? Sobre homem de bem. E agora nós vamos para a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. No seu capítulo 1º, né? Que é a pergunta 920. E o título é Felicidade e Infelicidade Relativas. Vamos lá. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Quer responder ou eu respondo, Gama? Evidentemente, isso nem precisava perguntar. Não, porque senão toda a estrutura da evolução estaria prejudicada. Não. Não é necessário. Pois é. Gozar de completa, eu disse completa felicidade na Terra, aí não tem condição. Não, por causa nós estamos em provas e expiações. Então ele diz assim, na resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Até porque se isso não acontecesse, você não conseguiria impor uma lei que é a lei da evolução. A evolução é à medida que você se convence de que a doutrina espírita
Não está sendo falado porque ela é uma doutrina espírita, não. É porque ela é a verdade assim revelada, não tem como não ser. Sim. Exato. Se você não fosse convocado para trabalhar para o bem, para o amor ao próximo, e transformar as suas reações em atitudes que mantenham o amor a terceiros e ao próximo, então não tem jeito. Exato. Então, só para complementar, dele, porém, depende a suavização de seus males. Dele de quem? Nosso. E o ser tão feliz quanto possível na Terra. Claro, você pode ser feliz? Pode. Agora, você tem que obedecer às leis que nos regem, vinda de Deus. E é preciso determinar que tipo de felicidade, né? Porque, por exemplo, se você só visa bens materiais e não morais, pode ter tranquilo que você vai escorregar. Infelizmente, né, Gama? Se não escorrega nessa, escorrega, ou já escorregou, ou vai escorregar, né? Mais à frente. Porque, na realidade, ele pensando somente no material, ele evolui espiritualmente, talvez muito pouco. Mas não foi isso que, quando houve o mapa cromossômico da reencarnação dele, ele disse outra coisa, né? Por isso Jesus, na sua missão, aceitou aquilo que lhe foi imposto para provar que esse era o caminho, a verdade e a vida. A vida. Olha só que maravilha. Então, aqui tem também uma anotação de Kardec que diz: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Não é por acaso. É porque Deus fez isso com perfeição. Claro. Tá? Então, se eu pudesse um pai se esforçar para fazer o filho o melhor do mundo, ele tem que se esforçar, mas pode falhar. Se ele não fizer isso com perfeição, ou se o filho for muito difícil, então as coisas se modificam e a forma de orar, de enquadrar é bem diferente. Exato, porque na realidade é missão dos pais educar os filhos, né? Sem dúvida missão. nenhuma. Mas quando o filho entra num livre-arbítrio de não querer, às vezes ele não quer, velho, mas ele gosta. Entendi. Ele nem quer seguir aquilo, ele queria que fosse de uma forma mais séria. Porém, sei. Ele gosta do que ele faz. Enquanto ele gostar de cometer erros éticos e morais, pode estar tranquilo que ele está atrasado. Tá certo. Então, mais à frente diz assim: praticando a lei de Deus, a menos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Pois é, a gente vê aí que nós estamos em um orbe de provas e expiações, não é à toa. É como se você encaminhasse para esse local um espírito ainda culturalmente atrasado, com conhecimentos muito elevados, e ele não vai ter condições de acompanhar. Exato. Então ele tem que fazer nascer dentro de si mesmo o amor, o carinho, a vontade de ajudar, de crescer, de ensinar o bem e o amor. Imagina. E na realidade, pessoal, não é fácil não. Aliás, não é fácil ser espírita. Não é mesmo. Não é feito. Porque a base é o conhecimento e a moralidade. Daí a expressão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário que você também estude, pratique e participe de outros estudos. Caso contrário, você fica parado no tempo e no espaço. No espaço, né? E o isso pior, você vai ter na que... Terra, né, Vecmeira? Oi? Isso é muito comum na vida na Terra. Atualmente As pessoas só pensam no prazer, no gozo. No gozo. Mas esquece que aquele gozo um dia vai cessar. Vai ser cobrado. E também vai ser cobrado. O que fizeste da tua vida lá embaixo?
É uma situação, gente, eu concordo com vocês, tá certo? Então vamos lá para a 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha que coisa interessante. A resposta, com relação à vida material, é a posse do necessário. Mas o problema vem agora. Exato. Com relação à vida moral, a consciência tranquila é a fé no futuro. Olha que... Então aí já está te alertando. Não adianta você ser uma pessoa que é muito... ajuda até os outros, dando bens e tal, mas se moralmente as suas decisões levam apenas para o prazer para você na vida futura, pode estar tranquilo que vai tropeçar. Pois é, isso nos leva aqui a uma pergunta 711, que diz assim, olha, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Olha só a resposta. 711. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Nós precisamos dos bens para o nosso consumo, para a nossa alimentação. Porque nós estamos num estágio ainda que há necessidade de nós ingerirmos o nosso alimento para mantermos o nosso corpo físico. Olha o restante. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então você vai à pergunta 706 e verifica quais são esses produtos, quais são esses 706. 706. Vamos lá. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo. O solo é a fonte primacial donde demandam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Pois bem, da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar nesse mundo. Então, nós temos que ver que isso aí é 706. É importante. Nós temos que nos alimentar, manter o nosso corpo sadio, porque Deus assim o pediu e nos deu esse corpo físico, e nós temos a obrigação de cuidar desse corpo físico. Ah, sim, porque nós temos coisas a fazer, coisas a nos redimir. E ele chamou isso de necessidades. Exato. Então, se nós estamos aí diante da pergunta 716, que fala do limite das necessidades. Limite das necessidades. Não adianta você, às vezes, ser um milionário, ter uma fortuna, mas não adianta nada ter a fortuna. Como é que você aplicou ela? Às vezes mal, né? Com certeza mal, né? Com certeza. Olha mal. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E quando se estuda essa, tem que estudar com a 717 também, que está intimamente ligada com a ligada, não é isso? Mas, Gama, o 717, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, tá certo? E voltamos daí aqui ao minuto e voltamos então a esse tema na pergunta 717.
Até já, pessoal. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E no anterior nós estamos falando sobre as necessidades do homem, não é isso? E nós já havíamos dito que, para complementar, a pergunta 717 diz o seguinte: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Olha aqui a resposta. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Gente, o problema não é você ter dinheiro. O problema é como você vai empregar ajudando terceiros. Porque muitas vezes as pessoas precisam. E você que tem, por que não faz? Porque mas vai me faltar. Deus é tão perfeita que se você aplica e ele não faz, ele teve aquela vantagem e perde a qualidade que vem daí. Ah, sim, entendi. Ele não usou o bem que tem nas mãos para si e para o próximo. Exato. Entendi. Então nós estamos na mão de Deus, quer a gente queira, quer não. Sim, não tem a menor não. Porque aqui, nessa resposta, tem uma anotação de Kardec, lá embaixo diz aqui: os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, gente, eles dizem assim, eu sou isso, sou aquilo outro. Como é um programa espírita, o camarada diz, eu sou espírita. Eu acho muito difícil ser espírita. Eu tento, mas eu ainda erro. Faço o melhor possível para não errar. Mas, muitas vezes, a gente erra. Quer ver? Vai na pergunta 784. Isso. Aí a gente faz o seguinte, a gente vai verificando que um camarada apavorado no trânsito, ele começa a falar impropérios para você, porque você está muito devagar no trânsito. Mas o trânsito está... Você já fez uma certa evolução, mas agora está se aproveitando desse conhecimento para tirar vantagem. Tirar vantagem. E aí, gente, aí é aquela situação. E muitas vezes você também não está bom e fala coisas que não devia. Os dois estão errados, tá? Mas vamos, como o seu Gama falou, pergunta 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso
para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, a gente vê que chega exatamente a uma situação em que você não consegue, o mal é tanto que às vezes você não compreende, é incompreensível para aquela pessoa. Por que eu estou passando por isso? Porque você não vigiou, você não orou, você não obedeceu às leis de Deus como deveria. E hoje você está resgatando de uma forma, às vezes cruel dos outros para com você, aquilo lá atrás. A pena para o espírito, deve-se entender, é a melhora da transformação moral. Tá certo. Entendeu? Porque na transformação moral, ou ele se revela o que ele é no fundo, ou pelo menos o que ele ainda não atingiu no ponto atual. Entendi. Então ele está a caminho da apuração, porque não há condenação eterna. Não? Então, esse é digamos assim, um mérito que veio da elevação dos espíritos. Você sofre por milênios, muitos milênios, desaparecem todos aqueles que você conheceu pelo amor, pelo entendimento, para chegar ao ponto em que então você é socorrido. Aí já vai com outra ideia, para se transformar. Entendi. Em um homem pecador para um homem de bem. Exato. Então aí nós podemos concluir da misericórdia de Deus para conosco, pessoal. Por exemplo, na 723. 723. Peraí. 723. A alimentação... 923. Quanto? 900. Ah, tá. 900. Perdão. 923. Ah, sim. É a próxima que nós vamos fazer. Tá certo. O que para um é supérfluo, não representará para outro necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim. E liga essa daí com a 923 e 927. 923 e 27, né? Então vamos lá. 27. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o beijo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Olha a resposta, gente. Fantástico. Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Olha que coisa, hein? Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Isso Então, faz a gente levar em consideração que quando você recebe uma misericórdia divina através de uma graça de Deus, você fica curado de uma doença que seria teoricamente letal para você, então ali você consegue obter essa aí, mas é uma transformação moral muito significativa. Na realidade, aqui diz assim, que essa provação seja de sua culpa, é o livre-arbítrio, né? Descobriram que você está com câncer, hipótese apenas, claro. Então você vai a tratamento. Você pode morrer desse tratamento, ou durante o tratamento, ou não morrer. É a graça divina se manifestando. Mas aí também entra uma outra situação, né, Gama? O grau evolutivo do indivíduo, né? Claro. Ele é merecedor de ser acalentado pela benevolência do Criador. Muito bom isso. E o Criador, pressuroso, começou a perceber que tinha que fazer com que o homem amasse o que ele estava fazendo.
sentindo que aquele era o caminho certo. Porque se ele não fizer por ali, ele vai ter que repetir. E às vezes não demora muito, às vezes na própria reencarnação, naquela encarnação ele já está começando a cumprir ou completar a reencarnação anterior. Sim, tá certo. Então, vamos então para a 924, não é isso? Vamos lá. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, nenhum meio terá ele de os evitar. Olha só, deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Gente, sou muito sincero, é difícil isso, hein? Vou repetir. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Essa resposta é muito interessante. Pode repeti-la, por favor? Vou. Há males que independem da maneira de proceder do homem. Qual é a pergunta? 924. E o homem que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar, deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. A gente vê, às vezes, nos hospitais, pessoas ali, coitadas, em cima de uma cama, sofrendo horrores, mas não falam isso contra nada. Será se elas já entenderam que ela tem que aceitar aquilo, não é como punição, mas como resgate dos seus erros do passado? A gente não sabe. Atualmente, tem chegado a mim inúmeras pessoas, Gama, com câncer na cabeça. Olha, eu fiquei alarmado, você sabia? Não, a pessoa passou mal, caiu. Mas o que aconteceu? Não, bateu com a cabeça no chão e está lá no hospital já, no CTI, porque já está tudo tomado. Quer dizer, a queda já foi uma situação para que ela não andasse na rua ou coisa parecida. Como ela foi, não sentia nada, mas já estava tudo tomado. E não demorou um mês, a pessoa já tinha feito a passagem. Com cada um de nós. É uma coisa impressionante, né? Mas vamos lá. Né? Então a gente vê que a consolação vem da nossa própria consciência, desde que nós... Se você quer saber como é que isso acontece, vai para a pergunta 738, que ela te dá uma resposta que enjaula toda e qualquer outra possibilidade. 738, vamos lá. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios do que não os flagelos destruidores? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem. Olha que coisa maravilhosa. E do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quer dizer, esse castigado, quem nos castiga somos nós mesmos, não é Deus não, hein, gente? Não. Não é isso? Ele não premia ninguém e também não cria problema nenhum para ninguém. Ele tem as leis. Nós saímos fora dessas leis, o castigo
É a nossa consciência que nos acusa. É como se você estivesse no trânsito correndo de brincar com um veículo. E dizer, não vai acontecer, mas você já testou que pode acontecer. E você arrisca. Você foi presenteado com uma tentação e não resistiu. Não resistiu. É uma situação. Então vamos lá. Nós estamos... Da mesma pergunta que você está, completa ela. Tá, então vamos lá. 938, né? Porque aí tem a letra A e a letra B. Pois é, ela é grande. Ela é grande, vamos lá. Aqui no meu tem o seguinte, olha, para te falar, tá todo mundo pensando aí que eu sou um gênio, né? 924, 853, 853, 854, OC 146, 728, Entre a Terra e o Céu, capítulo 10, página 63. Depois eu quero pegar isso. Sexo, Destino, Missionário da Luz, em 2 lugares. Tem mais. Eu vou parar por aí, porque senão eu levo você da loucura que ninguém vai gravar. Tá certo, sim, Gama. Então vamos prosseguir. Porque a gente tem que encarar o seguinte, você tem uma ideia, ainda tem mais, 924, 953, 953, 853, 854, né? Quer dizer, o Consolador também está alguma coisa constante. Muita coisa. É importante você entender porque que eu que fui pagar, comigo, porque ninguém teve esse tipo de problema, eu tive. Porque no passado essas coisas estão paradas. Por isso que a doutrina espírita é perfeita, que se você tivesse apenas uma única vida, você não conseguiria fazer seres humanos bons. Não consegue. Então a reencarnação, que não é ensinada por outras religiões, pelo menos não por todas, então a gente vê que tem que chegar àquele ponto em que a pessoa entenda que ela tem que participar da transformação moral. O que implica você ser humilde, tá? Aceitar as coisas que você não pode mudar, porque estão além das suas possibilidades. E isso é o que vai te trazer, então, a luz da certeza que você está sendo bem orientado. Perfeito. Então, gente, nós vamos então para a 925. Então você pode ver o seguinte, a pergunta que você citou é muito importante. 925, né? Eu começaria até pelo 924, mas eu respeito o que você quiser e toca para isso. Vamos lá. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecidos? Vamos lá. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Ixi, Maria da Penha, hein? É complicado, gente. Eu considero especificamente provas a riqueza, a miséria e o sexo. É complicado essas coisas, para mim. Para os outros eu não sei. Mas tem outras situações aí difíceis também de se resgatar. Fale, Gama. 924. Nós já fizemos a 24. Onde você está tocando agora? Isso. Então, nós podemos ir para 814, porque essa pergunta está diretamente a 914. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Olha só. Que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Porque é muito difícil, gente. É muito difícil. E a gente vê que pouquíssimos avançam positivamente. Porque existe um limite digamos assim, moral de você caminhar. Aceitar a falência, Sim. A ignorância, a traição, as provas de sua mutilação foi destruído.
Você mata alguém hoje, ou leva ao motivo de suicídio. Na outra vida pode vir uma doença mental que você não acha possível que aconteça. O porquê daquilo, mas tem coisas do passado que o acusam. Tá bom. Mas, Gama, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Tudo bem. Certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. Observe, Weckmiller, se me permite, Sim. Uma pequena consideração. A necessidade de realçarmos que a doutrina espírita ela não quer impor penas a ninguém. Sim. Mas no momento que você demonstra uma fragilidade, ela te mostra que o castigo que vem numa próxima vida, você determinou na anterior. Ah, tá. Então não há na reencarnação simplesmente repete. Não, repete não. Depende da intensidade. Ela para repetir exige às vezes um conserto muito mais pesado do que foi feito. Ah, tá. Então voltamos lá. Daí então, o tema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conheceu a verdade, sabe que é, mas mesmo assim você é, aí. Então você vê que o bom espírita que está trabalhando direitinho, de repente que as coisas estão bem, ela queria, eu não queria, mas no final deu certo, não sei, montamos a empresa e deu o que deu. Né? Prejudicamos muita gente, então, o problema é seu. Sim. Mas você agiu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará preparando você para então passar pela prova. Para a prova. De acordo com o seu grau evolutivo. Isso acontece com quem está trabalhando num banco, que dá uma fraude. Uma série de situações. Faz essas coisas todas, então parece que não é nada, mas está enquadrado lá em cima. Está tudo escrito. Tá tudo gravado no seu perispírito, né, Gama? Dali não tem saída. Exato. Fica gravado, mesmo que você já tivesse passado, zerado aquele erro, mas fica gravado lá. Fica gravado. Então você vê como a doutrina espírita, que nos ensina a doutrina espírita, é extremamente justo que a gente aceite aquilo que parece que é uma injustiça. Pô, meu marido sempre foi um cara bacana, aquela coisa. Não é que ele veio um câncer tamanho família. Nossa, mãe. Resultado talvez de uma bebidinha que ele fazia de vez em quando, tal, exagerava, abusava disso, daquilo. Aconteceu. Aliás, me lembro, o senhor comentando alguma coisa a esse respeito, perguntaram ao Divaldo Pereira Franco se ele poderia beber socialmente em festas. Ele disse assim, que ele não bebia, porque ali começa a sua descida para uma situação negativa que você mesmo está procurando para o seu organismo. Você está procurando se testar e vai descobrir o que não passa no teste. Nossa, mãe, imagina isso, hein, Gama? Tá vendo só, pessoal? E todas as provas são nesse sentido. Você recusa passar, mas no final aceita que você acha que vai vencer, não vence. Todo mundo pensa que só um golinho... isso não faz mal. Não faz mal ali. Mas depois, você, não, bota mais um pouquinho. E vai aumentando a dose. Chega uma hora que você está uma pessoa doente. Aliás, né, Gama, nós somos doentes, né? Somos, é claro. Ainda somos doentes. Porque a imperfeição moral é a pior doença que tem. Exato.
Perfeitíssimo. Quando uma vez a pessoa disse para mim, eu não quero saber quem foi, porque eu não quero lembrá-lo, mas ele diz assim, mas você aceita o Espiritismo conforme ele ensina tudo? Eu digo, pois é, cara. Ele é tão lógico, tão racional, que no final você não tem como dizer que não aceita. E se você ainda diz, pode estar tranquilo que você vai cair no buraco e vai ter que repetir tudo várias vezes. Aí E você vai como entender repete, né, que eu Gama? podia ter aceito, mas eu não aceitei. Exato. Daí vem o tema, conhecereis a verdade e a verdade Vos libertará. vos libertará. Isso. É a verdade. Então passemos agora à pergunta 926, né? Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Olha Isso só. leva a pessoa a acabar se transformando num alcoólatra. Porque ele acha que pode vencer, isso aí para mim é fácil, não tem problema. Mas bebe, chega um ponto que ele está tendo o corpo está pedindo aquilo. E pede. Mas aquilo não é bom para ele. Dirá você assim, mas então Deus é justo para criando problemas para a gente vencer? Não, Deus é justo sim, Sim. criando problema para nós. Muito mais difícil foi arranjar uma pessoa, e espíritos no caso, que ditaram as perguntas mais críticas para quem trabalha exatamente nessa área, ajudando os demais irmãos que estão assim, enfrentando provas dificílimas, né? Então, isso é muito, infelizmente, muito comum em espíritos atrasados. Pois é, Gama. Aquele que cai nesse vício e, devido ao uso incessante, ele acaba atraindo também outros espíritos daquele mesmo patamar onde ele está. E você vê que isso é tão comum que, infelizmente, a gente muito rica, mas está na miséria. Moralmente está num estado tal que não tem cura. Entendeu? Parece incrível, mas esse é exatamente o posicionamento de Deus. Ele tem tudo, mas não cessa de ter o que tem. Ele quer mais e impõe-se a si mesmo determinadas torturas para o corpo físico. Que olha para aquilo e diz assim, pô, eu quero comer coisa boa, mas ele me dá álcool. Cada vez mais. Entendi. Ou outras coisas mais. Por exemplo, violência, né? Sim. Determinada coisa contra o corpo físico. Não levando o corpo físico para um trabalho moral, e sim para um trabalho pessoal. Exato. Então, quer dizer, nós podemos concluir dessa conversa que todo aquele que cai no vício desencarna muito mal, gente. Muito mal. Muito mal. Infelizmente, e a espiritualidade trabalha para ajudá-lo a reverter aquela compulsão que é forte para aquele vício a qual ele mesmo escolheu, né, Gama? Exatamente. Ele indiretamente se escolheu passar aquilo, porque para o que ele fez, só através do resgate. Aí é que ele inicia um outro trabalho complicado, mas necessário, é indispensável para a evolução dele. Exato. O Livro dos Espíritos, quando olhado assim, ele mostra que, sinceramente, eu não estou ofendendo ninguém. O único caminho correto para você encarar com sinceridade, com honestidade, o que a evolução dos espíritos tem que ter reencarnação. Ou sim. Deus seria extremamente injusto, no sentido de não dar oportunidade nenhuma para ninguém, também não haveria evolução, certo. E também não permitir que seja a pessoa perdoada. Certo. Pode ser perdoada sim, mas vai ficar devendo aquilo. E muitas vezes esse resgate já começa naquela própria reencarnação. Na própria reencarnação, claro.
Porque às vezes Você começa a beber, não a beber tá bom, mas chega um ponto que aquilo te causa um câncer, e agora? Nossa, mãe, é uma coisa horrível, né? Pois é. É uma coisa horrível. Mas O vício te conduziu àquilo. exato. Mas Gama, infelizmente nosso tempo acabou. Mas pelo menos o assunto de hoje eu achei muito importante. Muito importante. E porque vamos continuar é na tão próxima. comum da gente ver como é que as pessoas bebem, fumam e jogam e produzem determinados exercícios que ele acha correto, mas que na verdade está estragando o corpo físico. Aham. E aí vem o castigo. O autocastigo. Ah, sim, autocastigo. Porque Exato. ele mesmo escolheu aquele caminho. Exato. Ele ficou com aquela falta, agora tem que resgatar. Tem que resgatar. Para ficar com aquela falta, ele escolheu outros caminhos. Se era álcool, lá vem algum efeito mais tarde. Exato. Aliás, todo vício tem efeitos Todos. colaterais e posteriores. Mas, Gama, infelizmente o nosso tempo terminou. Tá certo? Então, pessoal. Repare, só me permita esse Sim, pequeno por favor. Repare, porém, que tudo que se falou aqui hoje visa a recuperação e não a, digo assim, a acusação ou bom espírito, Não. assim, o assado. Não. Entendi. Você está assim é porque você plantou. Agora tem que colher. Tem que colher. Exato. Está dentro de você, não tem jeito. Perfeito. Então, pessoal, o nosso tempo terminou. Damos graças a Deus, como disse hoje o início, né? Graças a Deus. E eu encerro com reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. Suas considerações finais, Gama. O conhecimento da reencarnação nos traz uma paz muito grande. Muito grande. Porque você não fica com ódio, você deixa para depois, para resgatar depois. Então é importante que você entenda que isso é lei. Uma vez entendido como lei, aceite, porque você não tem como a saída contrária. Certo. Nós não estamos tratando aqui daquela lei municipal, né, em relação a essa ou aquela planta que plantou, cortou, que não devia ter feito. Você tem um castigo, mas é um castigo relativo. Esse aí não. É um castigo que vai passar para outras vidas, até você aceitar. Perfeito. Até a próxima semana, pessoal. TVC, a TV do Correio da Manhã.